Tava eu aqui pensando em vídeos de fim de ano, vídeos de Natal, algumas coisas assim retomadas e tudo mais, e daí veio um deputado federal com uma lei para nacionalizar o vento. O que eu fiz para merecer isso? Então, esclarecendo o que está acontecendo, o deputado federal Heráclito Fortes, do PSB, que também pode estar na delação do Odebrecht acusado de receber propina na campanha dele de 2010, mas a gente não viu a delação, então pode não ser verdade, mas enfim, é bom lembrar disso. Esse deputado federal veio com uma lei para transformar o vento em um recurso que é da União, é um recurso natural da União, do governo federal. E quem explorar este recurso para a produção de energia eólica terá que pagar royalties de 10% para o governo federal. Sim, você tem a piada de estocar vento e agora a piada de taxar o vento. Sei que tem piadas várias muito fáceis aí, mas o que eu quero colocar nesse vídeo é valer a justificativa dele para essa lei e também o relatório do relator da Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que foi o que saiu agora. A PEC é de 2015, mas agora passou na CCJ. Vai ver o relatório dos dois para entender o que é a mentalidade política, o que é a mentalidade estatista. Ou, em outras palavras, o quão lixo de argumento você pode fazer e ainda assim argumentar e conseguir passar uma lei que nacionaliza alguma coisa, no caso, o vento. Porque toda lei precisa de uma justificativa. Toda lei, quando não basta o cara só falar, faça isso. Não, ele tem que colocar no mínimo algum testículo ali para explicar por que diabo que aquilo é importante, qual que é a relevância disso, enfim. E quando vai para a Comissão de Constitucionalidade e Justiça ou qualquer outra, ele tem que explicar lá porque isso é legal, blá, blá, blá. E o relator tem que falar, então, tá certo, tá errado por isso, tá certo por isso, etc, etc, e colocar informações lá. E se você for ler o relatório e a justificativa, você vai encontrar nada. É muito legal, porque se você tentasse escrever isso, a justificativa, num artigo assim que você vai colocar numa faculdade de direito ruim, não tô falando numa boa, assim, referência que vai formar, não, tô falando naquelas faculdades assim que a propaganda dela é tipo o preço, só isso, assim. Se você fizesse isso numa faculdade dessas, você possivelmente tomaria um tapa na cara do seu professor. Porque é muito legal os argumentos que eles colocam pra isso. Porque, primeiro, só pra contextualizar, recursos naturais no Brasil são nacionalizados. Então, se você você tem uma fazenda e você descobre que embaixo dela tem minério de ferro, e daí você cria uma mina e minera esse minério de ferro, certo? Não, você perde a fazenda. Os recursos naturais são considerados propriedade estatal e você teria que pagar royalties para minerar isso se você ganhar a licitação, dependendo do que o Estado vai resolver fazer com isso. Aí você fala, é minha propriedade. Cara, você quer falar de direito de propriedade no Brasil? Sério? Enfim, e a ideia da PEC é colocar vento como um desses recursos naturais. E a justificativa lá começa dizendo, olha, dado que o vento é um recurso do povo brasileiro, da sociedade, aí você já começa pensando, não, pera, você tá querendo dizer que o vento deveria ser classificado como um recurso natural da União, e você começa dizendo que ele é da sociedade. Então você quer dizer assim, tem que ser do governo porque é de todo mundo. Pergunta, por que é de todo mundo? Nenhuma justificativa, é só tipo, não. E depois tá no relatório lá do relator, é certo que é um recurso, mas pera, é certo que zero argumento pra explicar por que é isso. Ok, aí depois tem outro argumento que eu achei fantástico. O argumento se resume a usina eólica é feia, boba e gorda. É isso. Não, porque dado que tem as usinas e elas fazem aquele poste gigantesco e daí tem a outra turbina em cima e elas são muito grandes, elas mudam elas mudam o ambiente e daí a fase porque as pessoas acham feio e daí se eu construir uma coisa feia pra caramba isso tem que ser nacionalizado? Qual é? E daí vem um argumento em cima disso que é porque elas são muito feias, elas repelem as pessoas, isso causa prejuízos irreparáveis ao turismo, ao Estado, às pessoas, reduzindo a renda. Tá lá na justificativa, reduz a renda. Aí você fala, bom, se você quer argumentar, imagina se eu tentasse fazer um vídeo aqui argumentando que usinas eólicas reduzem o turismo. Você ia pedir, no mínimo, um bom argumento a priori, ou algumas evidências. Você ia pedir isso, certo? Se você visse algum artigo, assim, num Spotnik, você ia esperar tipo, algum desenvolvimento, certo? Não. Na lei tá lá, destrói emprego e reduz renda. Ponto. Nenhum estudo,
Nenhuma evidência, nada. Qual é a fonte para usinas eólicas destroem emprego e atrapalham o turismo? Águas de Lindóia, aparentemente. Nada. Justamente nada em cima disso. E você vê isso ao longo de toda a justificativa e ao longo de todo o relatório. O que os caras estão propondo é o seguinte: se você tem um pedaço de terra e você põe uma usina eólica em cima, você tem que pagar 10% disso pro governo, porque sim, não há nenhuma justificativa. Inclusive tem a pachorra de pôr na justificativa da lei lá que não tem reparação ao Estado, não gera arrecadação, não gera alguma coisa assim. Como se a porcaria do poste, da turbina em cima da hélice, da tinta pra cobrir o negócio, de eu fazendo um vídeo sobre isso, não pagasse imposto sobre isso. Eu já pagar a desgraça, mas não, o Estado não é arrecada. Escuta aqui, cara, o que você... Como que alguém pode seriamente fazer esse argumento? Mas é o argumento que é feito em toda a estrutura para que seja imposto uma cobrança de 10% em cima de todas as usinas eólicas no Brasil. Aí você pergunta, mas peraí, o argumento é que o vento é do povo ou que ela é feia e causa prejuízos? Porque digamos que eu faço uma usina que não causa prejuízo, certo? Eu sei lá, eu faço uma usina que é feita de várias coisinhas pequenininhas em cima de, tipo, teto de prédios altos de São Paulo, não sei, eu tô inventando completamente. E ninguém realmente sabe que elas estão lá. Eu não tô prejudicando ninguém. Ah, mas você tá usando o vento. Por que o vento é seu? Ou da sociedade brasileira, ou do governo, ou do Estado? E se o vento é nosso, por que o cara paga royalties pro Estado, não pra mim? É tipo que nem o petróleo, né? O petróleo é nosso, então você tem o direito de se fuder na mão do monopólio da Petrobras, é isso, parabéns. Não, aí você fala, não, mas é o meu trabalho, é minha propriedade, qual é o problema? Porque qual é o conceito de propriedade? Qual é a utilidade do conceito de propriedade? A ideia de propriedade vem do fato de que você é um ser vivo que tem o direito de se manter vivo. Se você não concorda com isso, se você não concorda que todos os humanos têm um direito de se manterem vivos e devem preservar a sua vida, por que você está vivo ainda, certo? Então você concorda com isso. E para fazer isso, as pessoas precisam trabalhar, certo? Então elas precisam misturar o trabalho dela com certas coisas para manter a vida delas e avançar o objetivo delas. Ok. E para que elas consigam fazer isso, elas precisam ter uma continuidade disso. E se você pegar o objeto de alguém, se você tem, sei lá, alguma matéria-prima qualquer, você vai lá e mistura o seu trabalho com ela, o resultado final disso, digamos um minério de ferro, sei lá, é indissociável do seu trabalho dele. Então se eu for lá e pegar esse minério de ferro seu, eu também estou pegando o seu trabalho. E qual é o nome que a gente dá para pegar o seu trabalho sem consentimento? Você pode estar pensando em 3 palavras, as 3 são válidas: imposto, roubo e escravidão. Nesse caso são sinônimos. Mas então a gente reconhece que isso é errado. Então é criado o conceito jurídico de propriedade, que é o meu direito de excluir alguém de mim e de onde o meu ser se projeta, certo? Se eu trabalho em alguma coisa, misturo meu trabalho com isso, se trabalho é meu, essa coisa é minha, eu posso excluir você dela, certo? Então isso é minha propriedade. Então, pergunta, aonde que a sociedade brasileira trabalhou o vento e misturou o trabalho com o vento de uma maneira indissociável, tal que... Nada. Essa é um nível de porcaria argumentativa que passa, e não é só nessa lei. É em qualquer lei, quase qualquer lei vai ter uma justificativa com um relatório porcaria em cima, onde nada é argumentado, quase nenhuma evidência para qualquer coisa é apresentada, e cria-se a lei e vai lá a polícia e exército coagir toda a população a fazer alguma coisa porque algum político achou alguma coisa e não precisou provar nada para ninguém. Esse é o processo de fabricação de lei no Brasil. Se isso fosse uma empresa privada, ninguém teria a menor tolerância para isso, mas a gente olha pro governo e fala... né? Enfim. Links na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.